Graças e paz, irmãos, tudo bem? Essa é a Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista da Lagoinha, em Pampulha. Estamos estudando o Novo Testamento, mas exatamente o livro de Mateus. Estamos no capítulo 5, no versículo 38 ao 42. Nós vamos estudar a respeito de não retalhar ou não ser alguém que realiza retaliações. É bem interessante esse assunto. Então vamos ler aqui, estou na Bíblia Dake, a versão da Bíblia Almeida corrigida e atualizada, corrigida, e depois vamos ler a Bíblia na bibliaonline.net ou .com, você escolhe qual que você quer buscar, a versão, nova versão internacional. Vou ler primeiro a versão Almeida atualizada e corrigida. Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais o mal, mas se qualquer que te bater na face direita, oferece também a outra. E ao que quiser pleitear contigo, tira-te a túnica, larga-lhe também a capa. Se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas, e dá quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Vou ler a nova versão internacional. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu vos digo que não resistam ao perverso. Se alguém ferir a face direita, oferece-lhe também a outra. Se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que ele leve também a capa. Se alguém forçar a caminhar com ele uma milha, vá com ele duas. Dê a quem lhe pede e não volte as costas ao que lhe deseja pedir algo emprestado. Esses foram os versículos 38 a 42 de Mateus 5, que é um assunto bem interessante que Jesus está falando a respeito de não retalhar. Como é que nós devemos lidar com algumas situações interpessoais? O Sermão da Montanha ele é muito interessante porque ele toca nesses assuntos, relações interpessoais. Porque a gente serve a um Deus totalmente pessoal e que é um Deus relacional e que insiste de fazer com que, através desse relacionamento que temos, possamos ter uma vida de plenitude, uma vida como seu corpo, como sua noiva. Isso é extremamente importante. Assim como há uma importância em você nascer de novo, através do arrependimento, obter o reino dos céus com o esforço, é também entender que você tem que se negar, você tem que abrir mão da sua atividade, de muitas coisas que você gostaria de fazer no seu ímpeto, na sua força e viver uma vida de dependência, né? Abrir mão de atividades, como eu interrompi há pouco, mas atividades que não condizem com a realidade da sua nova criação. É importante dizer aqui mais uma vez que Deus ele se importa com a sua opinião e se importa muito mais também com a sua atitude. Não adianta nada você ter uma atitude que você entende ser extremamente nobre, mas ser contra as escrituras. Você nunca vai ver nada disso nas escrituras. A Bíblia não se contradiz e você, como um filho de Deus e que nasceu de novo, você não deve se contradizer assim como eu. Mas quando nós empenhamos a nossa palavra simplesmente na força do nosso braço e não pedimos graça todos os dias a Deus para cumprir um propósito de ser um cristão, de ser um nascido de novo, alguém que abriu mão de si mesmo, nós somos dados a falhas, somos dados a quedas e a vida de arrependimento é uma vida constante e real. A manutenção da sua fé não é dada somente pela uma atitude de orar, de jejuar e de ler a Bíblia. Na realidade, a sua atitude, através disso, dessas disciplinas espirituais, você vivendo uma vida de devoção a Deus, você entende que você tem que se arrepender todos os dias. O coração daquele que nasceu de novo é o coração de uma pessoa que entende que o arrependimento faz parte do seu dia a dia. Arrepender-se das obras mortas, arrepender-se de atitudes erradas, arrepender-se por não viver aquilo que fala, arrepender de viver uma vida talvez não tão condizente com a realidade das escrituras. Essa é uma vida de arrependimento, não uma vida pesada, é uma vida de posição e uma vida de desbravar, né? Existe um evangelho que se é pregado onde que as pessoas entendem que elas não podem decidir. Muito pelo contrário, a Bíblia nos diz que nós temos autoridade através do nascer de novo, de nós irmos audaciosamente
pelo novo e vivo caminho que é Cristo Jesus. Então você tem a autoridade de ser alguém diferente. Nós obtemos o reino dos céus através do esforço, sim, através de esforçar, morrendo cada vez mais para nós mesmos e seguindo, tomando a nossa cruz. Jesus, o próprio Mestre Messias, ele estava aqui falando, ensinando, assentado num determinado lugar, ensinando para aquela plateia e confrontando várias áreas da vida deles e também na nossa vida. Isso reverbera até hoje e nós vamos ver aqui a respeito por que olho por olho, dente por dente. Houve um momento em que Moisés recebeu orientações a respeito do Senhor para legislar, né? Moisés teve lá dentro da sua caminhada, viveu dentro da corte de Faraó, foi educado como um filho, como da família real e obteve conhecimento. Deus, ele se revela progressivamente a você baseada no seu conhecimento. Deus, ele pode usar para falar a quem for, quando for, com a autoridade que for, mas baseado na sua, não é só a sua intrepidez, mas baseado na forma com que você deixa que ele trabalhe você e se revele a você. Essa revelação progressiva, ela também se dá pelo aquilo que você vivenciou, né? Então, por exemplo, você pode ter experimentado coisas antes de você estar na igreja que talvez você não gostaria de experimentar, mas aquilo em algum momento você pode usar aquilo, claro, à luz da palavra de Deus, para de repente ajudar um aconselhamento, de repente até mesmo servir a igreja. Por exemplo, digamos, você tem a sua profissão lá, você é contador, digamos assim, e aí você talvez como contador não tenha sido um melhor contador do mundo, fez alguns cambalachos, etc. Você se converteu, entendeu que era errado, se arrependeu daquilo e você hoje quer servir os seus clientes, a comunidade à sua volta, a sociedade como um contador exímio, como um contador, um homem de Deus que faz aquilo que é certo. E Deus vai te honrar e você pode exercer isso. Tem gente que se converte e quer até deixar a sua profissão, mas depende muito, cada caso é um caso, mas é interessante você avaliar isso com um irmão maduro, na base de oração, no jejum, na leitura da palavra, e Deus vai dar direcionamento. Moisés é um homem que viveu várias realidades, via várias situações dentro da corte do Egito, via coisas místicas, via ciência, via matemática, via um monte de coisa e também via a respeito de leis. E Deus usa esse conhecimento de escrever de Moisés traz essa realidade para que ele liderasse um povo e, além de liderar esse povo, ele conseguisse dar de forma de fácil entendimento àquele povo informações para que eles conseguissem servir como povo, né? Antes o povo de Israel era um povo escravo, era uma nação escrava, então eles não tinham as suas próprias leis, eles não tinham as suas próprias referências como liderança, digamos assim, né? Tinha até uns patriarcas, Abraão, etc, mas na realidade eles não sabiam como era ser um povo livre. E quando eles são tirados de mão Deus tira eles com a sua mão forte de dentro do Egito, traz uma necessidade de que eles fossem doutrinados, ou seja, tivessem regras. Na realidade, limites. As regras, nada mais são, as leis são nada mais, nada menos do que limites de convivência, para que aquele povo não se matasse, não se acabasse, não se dizimasse. Então, Moisés é usado naquilo que ele já tinha vivenciado, entendido tempo atrás, para servir aquele povo como líder. E o líder é aquele que serve, aquele que não só indica, mas é o que vai junto. E além disso, é um cara que tem uma perspectiva diferenciada, no sentido de ele não quer simplesmente aparecer, ele quer que o que está à sua volta vá com ele, conquiste com ele e vá até além. Isso é o princípio de liderança e de discipulado. Estou dando um apanhado de várias informações aqui porque Moisés ele começa a escrever a respeito de leis e aí em Êxodo 21, Deus fala assim: estas são as leis que você proclamará ao povo. A incumbência de Moisés de trazer ao povo as leis que não eram deles, era o Deus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores,
o Senhor, Deus, ele compartilhou com Moisés para que ele fosse profeta, ou seja, fosse boca, mas ao mesmo tempo que fosse boca, ele transcrevesse. Moisés não escreveria se ele não soubesse escrever. É isso que eu quero trazer aqui. Deus ele vai te usar naquilo que você sabe. E eu sei até aqui e eu não vou querer mais. Você tem a decisão de saber até onde você pode ir. Mas se você hoje não tem um ensino médio, senão, quem disse que você não pode se esforçar e fazer um supletivo, uma faculdade, uma pós-graduação, você não pode ser um melhor técnico na sua área? Deus ele pode te dar essa capacitação, as portas se abrirem, mas ele quer te usar ele te usa dentro da sua limitação, mas também não se interessa simplesmente que você fique limitado. Deus ele sonha para você que você rompa e vá além. Isso é muito importante a gente ter essa mentalidade, essa cosmovisão. É isso que a gente está falando aqui. Moisés entende que ele tinha uma autoridade, relutou, quem sou eu para falar com o faraó, blá blá blá, falou um monte de coisa, mas teve várias situações, não desprestigiando a vida de Moisés, um excelente exemplo, mas ele continua aqui no versículo 23 e 25, chegou ao ponto onde que a gente leu lá em Mateus. Olha só, mas se houver danos graves, apenas será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. O que acontece? Eu acabei de falar que as leis são para limitar as pessoas. As leis são para limitar para uma boa convivência. Então, além disso aqui, a respeito de se um cara queimar vai ser queimado. Se perder um olho, vai perder o cara fez o perder o olho, o outro vai perder o olho também. Isso é uma lei de equivalência para dar uma sensação de justiça, né? Então, Jesus está tocando num assunto que é muito comum e real e palpável, porque era muito comum na civilização daquela época as pessoas terem essa percepção. Se o cara roubou, ele é apedrejado. Se o cara pegou o que não era dele, ou sem intenção de matar, acabou matando o meu boi ou novilho, enfim, ele acabava tendo que restituir aquilo que ele proporcionou ao outro, ao próximo perder. Deus falando a respeito, a legislação é para um bom convívio em comunidade. Mas se você parar para ver toda a lei, é tudo relacionado a relacionamento. Toda a lei de Deus é relacionada a relacionamento. Êxodo todo, Números, você vai ver Levítico, você vai ver tudo em volta de relações interpessoais. Então, quando Moisés ele escreve isso ouvindo de Deus, ele acaba tendo uma perspectiva, dando uma perspectiva do povo seguinte: se eu sofrer, eu vou ter uma justiça de algo muito igual, ou seja, não vai haver situação onde que eu fique desprestigiado. Era essa sensação que o povo de Israel tinha. Imagina isso totalmente novo para um povo sendo guiado por uma nova legislação, ou seja, antes era quem mandava era o feitor lá batendo o chicote nas costas do povo de Israel para fazer tijolinho, ou carregando pedra, ou fazendo as colheitas. A mentalidade era totalmente diferente. E aí você vai ver na Bíblia várias vezes se repetindo. Levítico 24, 17 ao 22 fala o seguinte: se alguém ferir uma pessoa ao ponto de matá-la, terá que ser executado. Quem matar um animal fará restituição, vida por vida. Se alguém ferir o seu próximo, deixando-o defeituoso, assim como lhe fez, será feito. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Assim como feriu o outro, deixando-o defeituoso, assim também será ferido. Percebe que ele repetiu 2 vezes o mesmo texto. Quem matar um animal fará restituição, mas quem matar um homem será morto. Vocês terão a mesma lei para o estrangeiro e para o natural. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Olha só que interessante. Levítico 24, 17 ao 22. Esse texto que eu acabei de ler é um outro livro e Deus está fazendo com que o povo, mais uma vez, lembre que se alguma coisa for feita, haverá uma reação. Isso aqui é anos antes da lei de Newton, né?
toda ação requer uma reação. Centenas de anos antes de Newton pensar em existir. Mas o interessante aqui é que o que Deus está fazendo Deus não está se intrometendo. Na verdade, Deus está sendo legislador do povo de Israel e fazendo com que Moisés entenda, transcreva aquilo e repasse, falando: olha, se alguém ferir um animal, vai restituir o animal. Se alguém ferir alguém de forma intencional, também será ferido da mesma forma. Tentando trazer uma equidade, mas essa equidade, ela, assim, o que é equidade? É algo que eu olho que está acontecendo e eu percebo que existe uma justiça, ou seja, eu tenho o mesmo direito que o fulano. E o mais interessante é que no versículo 21 e 22 de Levítico 24 fala o seguinte, na realidade o versículo 22: vocês terão a mesma lei para o estrangeiro e para o natural. E aí, isso é o seguinte: se, beleza, eu sou israelita, e aí o cara estrangeiro, tá na minha terra, vivenciou aqui alguma coisa, e aí eu vou passar a mão na cabeça dele? Não. Mesmo que ele seja estrangeiro, ele está sobre a mesma terra que você, então ele tem que zelar da mesma forma que você a respeito das regras, senão seria muito fácil. Então, a gente vê aqui um detalhamento, né, até um pouquinho mais a fundo, mas essa ideia que Jesus está trazendo no versículo 38, vocês ouviram a respeito de que existia equidade naquilo que Moisés falou. Só que perceba uma coisa, existe uma forma de texto, né, uma forma chamada hipérbole. O que é hipérbole? É um jeito que eu falo para trazer chamar a atenção de quem me ouve. Jesus estava usando essa técnica, não era conhecido como hipérbole, mas hipérbole é uma frase, uma palavra muito mais contemporânea, ou pós-moderna, enfim. A gente aqui usa muitos termos técnicos às vezes, mas Cristo aqui tá sendo usando o que a gente chama de hipérbole, mas na realidade seria a forma seguinte: como eu chamo a atenção de uma plateia? Eu vou gerar até uma frase ou um contexto onde que a pessoa vai ficar tão admirada com aquilo que, não, peraí, você está sendo excessivo, você está chamando muita atenção. Você está querendo trazer uma realidade que talvez você nunca... Isso aí é loucura. Nesses 5 versículos, ele está querendo chamar essa atenção. Ele está querendo fazer isso, ele está querendo ser hiperbólico, ou seja, ele está querendo ressaltar. Ou seja, vocês ouviram isso. E quando você olha, você para para pensar que essa lei é muito louca, né? Se você pega um olho, fere alguém e alguém perde o olho, você vai perder o olho também. Sabe, tipo, dá uma sensação de equidade, de não, aqui todos são iguais, mas ao mesmo tempo dá uma sensação de caramba, nossa, o negócio é sério, né? Porque se eu perder um dedo, o cara vai ter que perder o dedo também. Se o cara perder um dente, eu vou ter que perder um dente também. Sabe, assusta. Imagina para quem era romano, ouvindo aquilo, assustava, mas para quem era judeu era muito comum. Era muito normal isso, porque fazia parte do cotidiano, era a regra normal deles. E o interessante é que Jesus está querendo chamar atenção para uma lei que fala de relação interpessoal, ou seja, ele está querendo falar aqui, e a gente já está vendo antes, nos versículos anteriores de Mateus 5, que o reino dos céus é um reino onde que há relações interpessoais, e essas relações interpessoais elas não podem ser não posso dizer, não podem ser prejudicadas, porque Deus não só habita no meio dos louvores. Deus, ele não só ele só derrama a unção porque alguém está pedindo. Deus, ele vê a comunhão, e por ver a comunhão, o salmista fala que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, é como o óleo que desce sobre a barba de Arão. Ou seja, a figura que ele está querendo trazer é o seguinte: quando os irmãos vivem em comunhão, existe óleo descendo e maturidade acontecendo. E o povo de Israel na realidade, uma referência espiritual para todas as nações. Era isso que Deus quis fazer com eles, que eles fossem reinos e sacerdotes. Eles rejeitaram isso. Mas nós fomos incutidos nessa árvore, né? Nós fomos colocados em Cristo e somos hoje o reino e sacerdote do Senhor.
Mas essa relação, esse jogo que Jesus está fazendo aqui é para que o povo chamasse a atenção do povo e fizessem eles pensarem, assim, caramba, era olho por olho, dente por dente, mas existe uma outra realidade. Essa não é mais uma lei de retaliação, ou seja, se eu executo uma coisa e aquela coisa teve uma finalidade ruim, eu tenho que compensar isso da mesma forma. Não é isso que Deus está querendo trazer aqui, na verdade Jesus está querendo trazer aqui. Ele está querendo falar o seguinte, cara, você não precisa mais de uma vingança, uma espécie de vingança institucionalizada. A lei de Moisés não tinha abono para vinganças, nada disso. A questão toda aqui é que era uma lei de retaliação, ou seja, como eu dou limite a uma outra pessoa, se eu falar para ela até onde que ela pode ir, e também a consequência de que ela fez algo. Então é essa ideia que a lei está trazendo aqui. Mas eu quero continuar no versículo 39, fala o seguinte: eu, porém, vos digo que não resistais mal por mal, mas se qualquer que bater na tua face direita, oferece-lhe a outra. A questão de não retalhar é algo muito difícil para qualquer pessoa. Nós nascemos de novo, o nosso espírito foi recriado, a nossa alma está em comunhão com Deus. Nós temos a nossa alma, é a sede de todos os nossos sentimentos. Nós somos um espírito que tem uma alma que habita num corpo. Mas é interessante você pensar é o seguinte: nós somos cristãos, mas nós nascemos de novo, mas nós não somos pessoas que não têm sentimentos. Nós não somos robôs. Nós não somos uma inteligência artificial que levanta, que acorda e que vai trabalhar e que volta e que se multiplica. Não, nós não somos zeros e uns, nós somos pessoas, nós não somos máquinas. Pessoas têm sentimentos e, sabendo disso, pessoas são falhas. Pessoas precisam todos os dias tomar uma atitude diferenciada. E como cristão, quando eu olho o versículo 39, eu falo o seguinte, cara, você não vai poder, você pode até, que a gente leu, né? A gente pode se irar, mas a gente não pode pecar. Eu posso inflar meu coração de indignação a respeito de uma situação, mas eu não posso fazer com que a situação me tome e se torne o meu Deus, ou o meu arrelho, né? Ou seja, aquilo me deixa cego. Eu tomei uma fechada no trânsito, eu fico cego fora de mim e só acordo quando eu fiz a besteira. Tem pessoas que são assim. Isso não é a nossa realidade. Quem nasceu de novo tem o domínio próprio, que é um gomo do fruto do Espírito. Ou seja, o que Cristo está querendo trazer aqui foi o seguinte: olha, vocês não vão mais pagar mal com mal. Na realidade, vocês vão fazer o seguinte: vocês não vão mais retalhar. Se alguém te feriu, você vai ser contundente e ferir ele. Não. Eu quero provar para você, judeu, onde que você tem o romano batendo em você, subjugando você. É isso que ele está falando para esse povo. Você pode ser diferente. Isso se aplica hoje em dia facilmente. Por exemplo, né, porque alguém te cutuca, que você vai, por exemplo, cutucar no sentido de te ofender, que você vai revidar com ofensas. É basicamente a mesma coisa que Cristo está trazendo aqui para aqueles irmãos e para nós também. Nós precisamos resistir. Ele falou assim: ó, não resistais mais mal, não resistais ao mal. Mas se qualquer bater a sua face direita, você entrega a sua outra face para bater. Isso aqui, existem 3 princípios muito interessantes. O primeiro é não retalhar. Romanos 12,14 fala o seguinte: abençoem aqueles que os perseguem. Abençoe e não os amaldiçoem. Ou seja, eu não olho para aquela pessoa que, aquele cara tá me perseguindo e tal. É muito fácil falar, tá? Mas na prática é difícil. É um exercício de maturidade. Alguém te fuxiga, te cutuca, te maltrata, e você, ao invés de fazer aquilo, você, ao invés de fazer o contrário disso, você vai lá e entrega a ele a sua outra face, o amor, carinho, atenção àquele cara. O cara vai ficar louco. Fala assim: peraí, eu dei um tapa de um lado do cara, o cara tá me dando o outro, mas peraí, não tô entendendo muito bem isso. Porque isso não é algo egoísta. Porque o reino dos céus, ele não é um reino de bananas. Mas o reino dos céus é um reino de pessoas que entendem que não fazer algo pode salvar outra pessoa.
é essa a realidade. É um reino de altruísmo. Não é altruísmo como muitas religiões pregam. Não, você tem que fazer a caridade, blá blá blá. Não é isso. Na realidade, é um reino onde que você olha para o seu Senhor que foi na cruz, até chegar à cruz, foi maltratado, cuspido, escarnecido, e ele abriu mão, mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, e tomou uma atitude de humilhação, e essa atitude de humilhação foi dar a outra face. Cristo nunca falou algo que não cumpriu. Cristo deu o exemplo de dar a outra face, ou seja, as pessoas batendo nele, falando, ele fala aí, faz qualquer coisa aí para você sair dessa cruz e tal, e você vê nos evangelhos que Cristo em todo momento ele deu a outra face, ele não revidou e não retalhou alguém que foi agressivo com ele. E essa é a realidade totalmente diferente da nossa natureza de homem, de mulher, né? De humanidade. Nossa natureza é: se alguém me dá um soco, eu vou dar uma voadora. Se alguém falar da forma mais negativa possível, eu vou falar o alfabeto todo, né? Eu vou, tipo assim, não quero brigar, mas quando eu entro para brigar, já era, né? Tem até um dito popular que, tipo, eu dou um boi para não entrar na briga, mas uma boiada para não sair dela. Isso não é a realidade de quem nasceu de novo. Isso é uma outra situação. O segundo ponto o primeiro ponto é: você não retalha. O segundo ponto: você faz mais do que é requerido para você. E o terceiro ponto: você é amável e amoroso. Então, imagina como é que você é amável e amoroso para alguém que não é amável e amoroso para você. Você faz isso porque você nasceu de novo. Você entende que o seu mestre, Jesus, ele tinha tudo, tinha autoridade, poder para mandar miríades e miríades de anjos que ele fala, mas ele faz o seguinte: olha, eu vou ficar calado. Ele foi como ovelha muda ao matadouro. Entenda bem, existe aqui algo delicado, porque tem pessoas que se fazem de alguém. Não, eu sou espiritual, então vou abrir mão de tudo, eu vou abrir mão da minha personalidade, eu vou abrir mão daquilo que eu entendo como que poderia ferir outrem e tal. Só que, na realidade, às vezes a pessoa está tomando uma atitude onde que ela está se resguardando porque ela é covarde. Existe uma linha tênue entre covardia e posicionamento como altruísta cristão que você deve ser. O altruísta cristão entende que aquela pessoa que é ignorante, ela está sendo usada para tentar tirar você de uma trajetória do seu alvo é Cristo. Agora, o covarde é aquele que fala o seguinte: eu tenho medo de me posicionar como alguém altruísta, ou eu tenho medo de me posicionar nessa situação, então, eu mesmo discordando, eu vou fingir que aqui eu vou me esquivar, que nem no videogame, né? O cara se esquivava do soco só por causa disso. Existe um equilíbrio, e aí cada situação é situação, e você deve ter maturidade para entender o que você deve fazer. Não é ser um banana. Um banana é aquele que todo mundo bate no rosto dele. Não, você tem que se posicionar a respeito de quem queria, de que perguntarem a respeito da sua fé. Você deve defendê-la, você deve se posicionar. Mas existem situações e situações, e aí é o Espírito Santo, sua comunhão com Deus, que vai definir isso. Mas ser um pacificador e ser alguém altruísta quer dizer o seguinte: que quando alguém vier me ferir, por padrão, porque eu nasci de novo, eu vou me abster, não da responsabilidade de me posicionar como cristão, mas eu vou me abster da possibilidade de revidar, de retalhar aquela pessoa. Agora, quando eu entendo essas questões, a minha vida cristã fica mais fácil, a minha vida no dia a dia fica mais fácil. Às vezes, você pode ser alguém que seja... Não sei se você já viu o filme Divertidamente. Divertidamente tinha lá tristeza, alegria e tinha um raiva. O raiva, ele
gritava, pá, ficava vermelho e uma chaminha subia na cabeça dele, porque ele era o Raiva. Talvez você seja o Raiva do Divertidamente. É o cara que esse filme não é para criança, mas ele não é para criança, se você consegue me entender. Ele é um filme que fala de situações muito interessantes, sabe, de realidade, sentimento. Vale a pena assistir. É uma animação. Às vezes você é um Raiva, que se o cara falar A, você já puxa a metralhadora, explode. Isso aí você precisa nascer de novo, ter o domínio próprio, tomar uma posição, se arrepender. Agora, você também tem que entender que e o que Cristo está falando aqui, ele está sendo exagerado ao ponto de falar o seguinte: você pode, se o cara te bater, você vai lá e dá outra face para ele. Ele não está falando literalmente, ele está falando de forma hiperbólica, ou seja, ele está querendo trazer. Eu falo assim: não, pera aí, não acredito que você está falando isso. O cara vai me bater, eu vou dar outra face, mas por que eu dou outra face? Porque eu entendo que o que me faz permanecer sendo altruísta é o amor de Deus revelado na minha vida. E isso faz com que quem me agride, quando eu demonstro o amor que Deus demonstrou para mim quando eu era inimigo dele, quando eu demonstro esse amor, há a possibilidade de que o Espírito Santo fale. Aquilo ali é um testemunho a respeito de quem é Deus. E aí o Espírito Santo convence aquele homem, aquela mulher, de quem é o pecado, do que é o juízo, do que é a justiça. Essa é a realidade, essa é a profundidade. Continuando, versículo 40 fala o seguinte: e ao que quiser pleitear contigo, tirar-te a túnica, larga-lhe e também a capa. Interessante que é o seguinte: no Oriente, onde que a situação está acontecendo aqui, o contexto, o pobre ele tinha duas roupas. Ele tinha uma roupa principal, que aqui ele fala como túnica, e a capa. Né? Ele tinha uma roupa externa e uma roupa interna, como se fosse um sobretudo, uma coisa parecida. E quando ele está falando isso, ele está falando o seguinte: lembra-se que Cristo falava para vários tipos de classes sociais, mas quando ele falava o seguinte: se alguém quiser te roubar a túnica, você dá a capa também. Ou seja, se alguém quiser tirar a primeira roupa sua externa, você dá a segunda roupa. O pobre no Oriente Próximo, que é na Antiguidade, né, ele tinha só duas roupas: a roupa externa e a roupa interna. Então Cristo está querendo falar o seguinte, de forma para chamar a atenção deles: olha, seja altruísta ao ponto de, se alguém for tão ordinário como um lobo atrás, sedento por uma situação, ele for te roubar aquilo, te tomar algo, não tenha problema, entregue essa outra roupa para ele. O interessante é que para esse povo, isso era muito doido, porque assim, quando alguém, o credor ia cobrar uma dívida, ele era proibido de tirar as roupas. Por quê? Possivelmente aquela pessoa que já não tinha tanta condição, ele iria dormir com aquela roupa. Ou seja, a única coberta que ele teria era aquela capa, aquela roupa além que ele tinha, a roupa externa. Então, Êxodo 22, 25 e 27 fala o seguinte: se fizerem empréstimo a alguém do meu povo, algum necessitado que viva dentre vocês, não cobre juros dele. Não emprestes visando o lucro. Se tomardes como quantia o manto do seu próximo, ou seja, a roupa externa, o manto ou a capa, né? Isso mesmo, a capa, ele faz o seguinte, continuando aqui, versículo 27. Se tomares contigo o manto do seu próximo, devolva-no até o pôr do sol, porque o manto é a única coberta que ele possui para o corpo, e que mais se deitaria. Em que mais se deitaria? Quando ele clamar a mim, eu ouvirei, pois eu sou misericordioso. Ou seja, Deus falando aqui em Êxodo ainda a respeito de atitude. Como que um credor iria cobrar alguém que não tinha tanta condição? Ele não poderia tirar, por exemplo, o manto, que possivelmente ia ser a única coberta que ele teria na noite fria, na noite que ele ia dormir. Mesmo ele tendo uma casa, ele não era alguém abastado, mas ele tinha um lugar para dormir, mas a única coisa que ele iria se cobrir era a roupa. Quando Cristo fala o seguinte: se alguém
quiser pleitear contigo para tirar tua túnica, dá-lhe sua roupa. É o seguinte, se alguém quiser deixar você pelado, você, seguinte, e aquilo ali para você é a única coisa que você tem, entrega para ele. Olha como devia de ser louco isso. Por quê? Existia miséria na época que Jesus falava. Sim, existia pobre, existia rico também. Imagina pro cara que era rico, tinha condições de estar ouvindo Jesus, o soldado, que possivelmente em algum momento ele poderia ter uma situação ali que ele tinha que pegar ou ser a autoridade para ir com os cobradores de impostos. Imagina o cobrador de impostos que estava ouvindo Jesus falar isso, ele estava falando assim: peraí, que negócio estranho esse negócio do reino dos céus. Peraí, se alguém me. Se é olho por olho, dente por dente, não, peraí. O negócio é mais doido ainda. Se o cara me bate, eu dou outra face pra ele. Se o cara pede uma roupa minha, eu vou dar a outra. Assim, nesse contexto que Jesus estava querendo trazer para eles, alertar eles a respeito do seguinte: é algo gritante quando você vive uma vida que não é de altruísmo. É algo gritante. E aí ele vem falando mais ainda, o versículo 41. Se alguém quiser te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas. O interessante aqui é que ele está falando possivelmente para um povo que via como o exército tratava as pessoas ao seu redor. Não era, historicamente, o povo, quando era requisitado por um oficial, se ele falasse não, ele poderia ser morto. Porque ele estava negando literalmente a uma autoridade que era representando ali o imperador ou o rei, e ele literalmente estava negando ao próprio rei. É como se, por exemplo, um policial, quando vai executar uma atividade, ele não tem a autoridade dele, mas ele tem a autoridade de quem enviou ele, o delegado, porque o delegado, ele que é a autoridade para executar aquela atividade. Pensando nisso, quando um oficial ou quando um soldado chegava num determinado lugar e falava para a pessoa: preciso do seu cavalo, ele não poderia fazer nada. Então, nessa época de Jesus, existia os insurgentes, ou seja, os rebeldes nessa época. Não é coisa só de filme, agora que a gente vê no Netflix, não. Existia pessoas que eram como se fosse uma resistência contra o Império Romano, que tentavam subjugar o povo de Israel. Né? Essas pessoas, elas possivelmente estavam sentadas ali. Existem um termo, os zelotes, foi um grupo de pessoas que se rebelaram contra Roma. E aí, quando ele recusava ao rei, ele estava gerando uma afronta, ou seja, ele estava sendo insubmisso. Jesus estava confrontando ele, falando para o cara o seguinte: peraí, você que está pensando em se rebelar contra a autoridade que te chama para executar uma atividade, peraí, não faça isso. Você está possivelmente quebrando princípios, não só da sua época, mas também princípios espirituais. Isso eu estou parafraseando com o contexto, dando sentido a esse contexto. Mas olha só que Marcos 15, 19 fala. Fala assim: batiam-lhe na cabeça com a vara, cuspiam nele. Nele quem? Jesus. E ajoelhavam-se e lhe prestavam adoração. Eram os soldados zombando de Cristo. Depois de terem zombado dele, tiraram um manto de púrpura e vestiram as suas próprias roupas. Ou seja, Jesus, nesse momento, ele estava num momento de sofrimento e de extremo escárnio, vergonha alheia. Continuando. Então, o levaram para fora, a fim de crucificá-lo. Ou seja, ele não podia ser crucificado dentro da cidade de Jerusalém. Ele tinha que ir para fora da cidade. Certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passavam por ali, chegando do campo. Eles o forçaram a carregar a cruz. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Olha só, o Simão, que era de uma cidade chamada Cirene, e o Simão ele foi obrigado pelos soldados a ajudar a Jesus, que possivelmente após o espancamento ele não estava aguentando mais caminhar. Então possivelmente ele não ia conseguir levar até a cruz, levar até o Gólgota, né, até uma montanha próxima, onde
ele seria crucificado, não conseguiria levar a sua cruz até lá. Então, esse é um exemplo nas escrituras de uma realidade que Jesus está, tipo assim, trazendo uma realidade para ele, que é essa situação de que se alguém pleitear contigo, tirar-te a tua túnica, dá-lhe também a capa, né? E se alguém te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele até duas. Ou seja, aquele homem, não, a Bíblia não relata se era discípulo, possivelmente não era, mas possivelmente ouviu falar a respeito de Jesus e sabia que aquele momento era um momento de crucificação, era um momento de vergonha, onde o povo via o sofrimento alheio. Era muito comum acontecer crucificações e aquele homem foi obrigado a fazer aquilo. Quando Cristo fala o seguinte, cara, se um soldado romano te parar, ou uma autoridade te parar, pega você, o seu cavalo ou você para carregar um peso, uma milha, faz o seguinte, cara, vai duas. Olha só, imagina o que o insurgente estava pensando. Imagina pro soldado que fazia aquilo, que tinha autoridade e era lei de Roma, do Império Romano, que ele poderia fazer aquilo. Imagina o cara ouvindo aquilo tudo. Imagina a plateia ouvindo aquilo e falou assim: não, esse Jesus aí é louco, né? Mas ele está querendo como posso dizer, expansivo, ele está querendo ser hiperbólico, ele está querendo trazer esse negócio das pessoas, fazer as pessoas pensarem. É isso que ele está querendo fazer. O Sermão da Montanha ele tem vários tipos. A Bíblia é muito legal porque ela tem figuras, ela tem apontamentos e ela tem essas brincadeirinhas. Se você não parar para avaliar e estudar um pouco, você fica, pô, peraí, eu tenho que dar minha face, eu tenho que... Na realidade tem um sentido por trás daquilo ali. Mas vamos continuar. Versículo 42 fala o seguinte: dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. 1 Timóteo 5,8 fala o seguinte: se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos da sua própria casa, negou a fé e é pior do que um descrente. 1 Timóteo 5,8. A questão aqui que Cristo está querendo trazer é o seguinte: se alguém vier te pedir, né, você não precisa, você tem que dar, você pode dar, mas não foge deles não. Talvez fosse algo muito comum na época a respeito de o pedir esmola, né? Tem algumas versões que falam até esmola, mas nesse caso aqui ele traz uma referência cruzada com esse texto de 1 Timóteo 5,8, porque às vezes vem um parente até você pedir uma situação, pedir de repente um dinheiro, um auxílio, um conselho, às vezes nem dinheiro, um conselho, uma atenção, e a tua atitude é o quê? Foge. E Cristo está... essa referência cruzada me faz pensar nisso. Às vezes a gente só fala o seguinte, só pensa o seguinte: aquele que te pedires, não te desvies dele, talvez não te desvies dele que quiser que lhe emprestes. Ou seja, às vezes a pessoa vem pedir algo para você e você pensa que já é dinheiro. Às vezes a pessoa está pedindo só a sua atenção, o seu abraço, a sua conversa. E Cristo está trazendo para isso: não se desvie deles. A aplicação era para chamar a atenção daquele povo, né? Se você for ver Deuteronômio e vários outros textos falam a respeito da generosidade, são textos que a gente vai ler aqui agora. Lucas 6,38. Deem e lhes será dado uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Isso aqui é o próprio Cristo falando a respeito de dar, de aquilo que pedirem, você tem que dar. Deem será dados, né? Uma boa medida calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Continuando, o texto aqui de 2 Coríntios 9, 6 ao 14. Lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou ao seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem por toda a boa obra. Como está escrito: distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos
de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião e por nosso intermédio. A sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. O serviço ministerial de vocês que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar os seus bens com eles e com todos os outros. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios do amor por vocês por causa da insuperável graça de Deus que a graça de Deus tem dado a vocês. Querido, esse texto de 2 Coríntios do 9, do 6 ao 14, fala a respeito de semear, mas às vezes a gente ouve esse versículo só na questão de semear na obra de Deus, semear na vida de alguém, mas o interessante é que esse contexto, Paulo está falando aos coríntios que quando eles faziam essa atividade, era como se fosse um reforçar do testemunho que eles davam na pregação do Evangelho. Trazendo e concluindo nosso bate-papo aqui, né, nessa aula, é o seguinte: Cristo nesse trecho do 38 ao 42, ele está querendo trazer e ressaltar que talvez, quando você para observar esse contexto que ele estava falando e da forma que ele estava sendo até bem exagerado para os seus ouvintes, ele estava querendo falar o seguinte: você nasceu de novo. Você entende que o seu irmão, ele não é pior ou melhor do que você, ele é igual a você. E se você puder, se ele não for seu irmão, você pode testemunhar aquela pessoa através de sendo altruísta, não só esbanjando o amor com aquele que é igual a você, que nasceu de novo com você, mas esbanjando, né, assim, na verdade, fazendo com que transborde o amor ao ponto do que os não são da fé olhem para vocês e falem assim: caramba, aquilo que ele prega é aquilo que ele vive. Imagina um soldado romano chegando para um cristão que não tinha nada falando que era cristão e pegasse ele à força e em algum momento ele falou o seguinte: você vai andar comigo até a cidade tal. E aí no meio do caminho, ele, lembrando desses ensinamentos, falou assim: não, peraí, vou andar, vocês vão até onde? Vamos até 3 cidades, então eu vou andar até a cidade 2 com você. Você falou para eu ir até a cidade 1, vou até a cidade 2. A atitude dele seria o testemunho. Assim como você pode ser hoje, de repente um chefe seu fazer tal coisa, o cara fala para você fazer uma tal coisa e você fala assim: não, você precisa de mais alguma coisa para servir a você, para ajudar a você, né? Ou de repente a atenção que você pode dar para o irmão, você pode semear na vida da pessoa, pode ser em dinheiro, pode ser, mas o contexto que a gente está querendo trazer aqui é que Cristo estava trazendo de forma até meio irônica, assim, falando: olha, se você tiver que caminhar caminha 2. Se te dar um tapa no rosto, você dá outro. Não é só olho por olho, dente por dente, não. O cara vai te dar um tapa, você não vai dar outro tapa, não. Você vai dar outra face. Seja altruísta, porque essa atividade, ou seja alguém que não seja egoísta, que quer tudo para si, seja alguém que é humilde de coração e que servindo e vivendo a palavra que ele estava ensinando e que estava vivenciando, poderia trazer a realidade e um despertamento, um testemunho exterior daquilo que você tinha vivido internamente, daquilo que aquele povo tinha vivido internamente. É isso que essa aula quer trazer pra gente, queridos. Nós precisamos ser pessoas que vivem aquilo que falamos, mas não só vivem aquilo que falamos, mas sendo altruístas e sabendo ofertar a nossa vida em favor dos outros. Que Deus te abençoe e que seja uma semana de vitória. Amém.